Olá, estamos mais uma vez aqui no nosso encontro semanal. Meu nome é Adilson Benevides, eu sou professor aqui do CETEP, Seminário Teológico de Pernambuco, e estivemos aí ausente algumas semanas, mas voltamos para falar sobre temas relevantes dentro da teologia cristã. Hoje eu queria abordar um tema muito interessante chamado igreja. O que é a igreja? Eu senti a necessidade de fazer esse comentário a respeito desse assunto, por ver que as pessoas ainda não estão entendendo o suficiente dentro desse assunto, do que significa igreja. Para algumas pessoas, né, falar em igreja é quase como se fosse, conota algo pejorativo, como se fosse um palavrão. Olha, você fala de tudo para mim, mas não fale de igreja. Se falar em igreja, você compra briga. Mas isso é, naturalmente, algo que acontece pelo fato de as pessoas não terem um entendimento do que significa a igreja, ou do que é a igreja, ou o que é ser igreja. Então, existem muitas coisas no Novo Testamento que indicam a importância dessa doutrina. Que doutrina? O estudo da igreja. Conforme nós a chamamos na teologia, ela é chamada de eclesiologia, ou seja, o estudo da igreja. E isso é tão importante porque a Bíblia diz que Cristo amou tanto a igreja que deu a si mesmo por ela, segundo Efésios capítulo 5 e versículo 25. Isso é tão importante que Paulo, ele só se culpava por um único pecado. Só esse pecado ele carregou durante toda a sua vida o peso e a responsabilidade dele, que é o fato de ele haver perseguido a igreja do Senhor Jesus. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 9, e em Gálatas 1 e 13 também. Paulo ele se culpa a si mesmo por haver perseguido a igreja, né? No entanto, lá em Colossenses capítulo 1 e versículo 24, ele diz também que foi um dos apóstolos, ou foi o apóstolo que mais sofreu por causa da igreja. Portanto, eu acho que é muito apropriado a gente estudar um pouco a respeito deste auspicioso assunto. Uma coisa importante que a gente precisa falar sobre a igreja é já definir termos, né? O que é esse termo, né? O que é eclesiologia, né? É o estudo da igreja, suas ordenanças, ministério, missão e governo, né? A igreja é um corpo constituído divinamente por Deus, no qual o evangelho é pregado e as pessoas são edificadas, certo? Mas qual é o significado básico do termo igreja? Qual é o significado básico? Existem pelo menos dois, né? Existe o ideal, que no caso é traçado pela teologia, o que a igreja deve ser. E o significado real, que é traçado pela sociologia ou ciências sociais, né? Podemos dizer que, se eu ficar com a abordagem da sociologia, o que a igreja é hoje, os estudos do relacionamento na igreja, como a igreja tem agido sobre a terra, acho que não é o melhor viés para tratarmos desse assunto. Nós devemos ter em mente aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Então eu preciso separar bem essas coisas. Uma coisa é o que a sociologia estuda, ou seja, como a igreja tem se comportado, quem ela é, né? E outra coisa é o que a Bíblia diz, ou a teologia diz, que a igreja deve ser, como ela deve agir, o que é que ela é diante de Deus e como ela deve agir. Então, para não confundir essas abordagens, eu gostaria de firmar sobre a questão do idealismo, calcado sempre na Bíblia, o que a igreja deve ser. Olhando para a Bíblia e ainda definindo esse termo, nós vemos que igreja vem de uma palavra grega chamada eclésia. E o que é eclésia? Eclésia, antigamente, na época dos gregos, referia-se a uma assembleia de cidadãos de uma cidade.
O equivalente, lá no Antigo Testamento, mais próximo dessa palavra, é a palavra hebraica, que eu não vou falar aqui porque nem todos os idiomas é possível você transliterar em português, mas é algo parecido com canhal, né? Ou canhão, né? Que seria a especificação de membros de uma assembleia ou a própria congregação de Israel dentro do deserto. No entanto, em Mateus 16 e verso 18, nós vemos a menção textual, né, da palavra igreja ou eclésia no grego. Jesus, ele disse, né, pela primeira vez, isso aparece na Bíblia, ele disse, edificarei a minha igreja. A minha igreja. Note que essa questão de ser igreja, criar igreja, identificar-se como igreja, não é algo feito pelos pastores. Outro dia eu estava ensinando na escola dominical e até toquei dentro desse ponto, desse assunto. E perguntei para os irmãos e pasmei, porque ninguém conseguiu me dar a resposta. Eu perguntei simplesmente, quem fundou a igreja? Não se sabe. Ninguém me deu a resposta. E na verdade a resposta está em Mateus capítulo 16 e verso 18. Jesus mesmo fundou a igreja. Ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então pense muito bem, amigo, antes de atacar a igreja. Não falo atacar a instituição, porque essa tem falhas, mas atacar o corpo místico, a reunião dos salvos, a eclésia, ou seja, o grupo de pessoas chamados para fora. O vocábulo, o prefixo ek, quer dizer exatamente isso, ser chamado para fora, né? Ou, no caso, a reunião de cidadãos livres, porque não era todo grego que poderia ser chamado a uma assembleia, né? Assim como hoje em dia não é todo ser humano, todo cidadão que pode fazer parte de uma assembleia legislativa, ou seja, uma eclésia que legisla, né? Então, assim, pense muito bem antes de atacar a igreja, respeite a igreja, porque a igreja foi fundada pelo próprio Senhor Jesus. Amém? Fique com esta palavra. Eu vou desenvolver o assunto em outros vídeos e eu peço que você curta nosso grupo aí no CETEP, aí no Facebook, né? E se inscreva no nosso canal lá no YouTube, que é Adilson Benevides. Digite lá no YouTube, na barra de pesquisa, Adilson Benevides, se inscreva, seja nosso seguidor. Assim que lançarmos qualquer vídeo, você vai estar recebendo um e-mail a respeito dele. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.